Em obras de alto padrão, um erro de orçamento não custa milhares, custa milhões. O maior risco não está na execução, e sim na previsão. E nesse episódio, vou te mostrar como o orçamento inteligente te ajuda a resolver esse problema. Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Walter Brito, sou CEO do Grupo VMB, composto pela VMB Engenharia, VMB Scanning e Smart Spin. Nesse episódio, vamos falar sobre orçamento inteligente. Como prever o futuro da sua obra com dados. Eu tenho uma pergunta para você. O seu orçamento ainda é uma planilha? Nada contra a planilha, mas imagine que você tem um orçamento de 2.000 linhas, 3.000 linhas. Concorda comigo que o orçamento fica extremamente massivo de ser analisado? Especialmente se quem vai analisar o orçamento não é da área. Muitas vezes o CEO da empresa, o diretor da empresa, ele não é engenheiro de formação. Ele não entende as minúcias de um orçamento. E aí um orçamento linear de 3.000 linhas, 4.000 linhas, para ele analisar é extremamente massivo. E eu vou mostrar para vocês como a gente consegue fazer isso utilizando, por exemplo, um orçamento inteligente. Vou passar para você 6 pontos que eu considero importantes para classificar um orçamento como inteligente. O primeiro ponto, levantamento de dados automatizado. Muitas vezes nós fazemos levantamento de dados com base em planilhas e você pega um pavimento e vai levantando os dados, por exemplo, de alvenaria, de revestimento cerâmico, de contrapiso. Sempre cada pavimento, cada ambiente, manualmente. Se você consegue automatizar esse processo, você já tem uma forma inteligente de fazer isso. E vou mostrar para você daqui a pouco como fazer isso. O ponto 2, sem vínculos com o cronograma. E você pode perguntar para mim, sim, Walter, mas o que o orçamento tem a ver com o planejamento? Ele tem tudo a ver. No orçamento, você tem custos indiretos. E para a gente tem diferença se a obra vai ser feita em 12 meses, em 18 meses, em 30 meses. Eu mesmo já trabalhei com fundos de investimento, onde a primeira coisa que a gente olhava era qual o percentual de custo direto. Se ele passasse de 15%, eu já começaria a dar uma analisada mais profunda, para entender por que o meu custo indireto de obra está tão alto. E se você não sabe o que é um custo indireto, é todo o custo que não é produtivo. É o custo do engenheiro que fica lá na obra, é o custo do encarregado, é o custo do canteiro de obras, é a energia elétrica daquele canteiro de obras, às vezes é uma grua. Então, é todo o custo indireto que você precisa para fazer, de fato, o seu tijolo da obra, né? Esse custo, gente, é como se fosse um custo perdido. Eu preciso otimizar esse custo. Quando é um custo grande, eu preciso entender quantos meses está previsto a execução dessa obra e começar a diminuir esses meses para reduzir o custo indireto, certo? Outra coisa importante, rastreabilidade com o modelo 3D. Muitas vezes a pessoa pergunta assim, esse custo aqui de fundação, estaca, é o quê? A pessoa não tem obrigação de saber o que é uma estaca, mas se ele clicar no olho, se tivesse a opção de clicar no olho e olhar no 3D onde está alocado esse custo, ele já vai entender. Nossa, que estaca caro, né? Aí ele começa a fazer perguntas mais inteligentes. Então, esse vínculo com o 3D faz toda a diferença e vou mostrar para você também como que isso funciona na prática. O quarto ponto, fácil de analisar. Quem preza por transparência quer que o seu orçamento seja fácil de analisar. Quer que o seu gerente bate o olho e vê onde é, por exemplo, o item mais caro. A gente usa uma técnica que é ABC, onde você tem, por exemplo, às vezes 20% dos itens do orçamento, às vezes tem menos, tá? Você pega um orçamento, por exemplo, de 100 linhas, ou 100 itens. Às vezes 10 itens já custa 80% do custo da obra. Então você foca nesses itens, né? E aí a gente consegue ter um ABC inteligente. Em vez de você olhar todo o orçamento da obra, eu posso ter o ABC da estrutura, o ABC das alvenarias, o ABC de revestimento. Então eu começo a ter mais assertividade em cada uma das macro categorias. E isso é bem legal. Fica fácil de você analisar o orçamento. O quinto ponto, inteligência espacial. Você pega um orçamento de vez, eu quero saber quanto custa a minha guarida, minha piscina, quanto custa o meu telhado, quanto que eu vou gastar de fachada. Se eu tenho essa inteligência espacial e isso eu consigo através de modelos bem inteligentes, facilita a minha análise. Eu consigo ter maior acurácia no meu orçamento e facilita o entendimento dos custos do meu projeto. E o sexto item, para mim, o item mais importante, é a inteligência desse dado, a cereja do bolo. Como eu consigo conectar todas essas informações de uma forma fácil, onde você apenas toca uma tela, com uma tela inteligente. Então eu vou mostrar para vocês o passo a passo de como fazer isso na prática. O primeiro passo é começar a fazer o levantamento utilizando modelos de PIN. Se você não usa essa ferramenta, você com certeza não está fazendo orçamento de uma forma inteligente. Com o modelo BIM você consegue visualizar 3D. Aqui, por exemplo, é uma obra industrial, onde você consegue olhar todas as disciplinas. Na teoria, já está tudo compatibilizado, então você tem um escopo muito bem detalhado. Então eu consigo saber a quantidade de conexões, a quantidade de tubulações, a quantidade de revestimento que eu vou ter. Tudo isso de uma forma automatizada. E lembre,
não é automático. Às vezes as pessoas dizem que o modelo BIM é só apertar um botão que ele te dá tudo automático. Não é bem assim, mas você consegue automatizar esse processo, você consegue criar regras e toda vez que você faz uma alteração no projeto, ele propaga isso de um jeito automatizado. Isso te ajuda a reduzir tempo e ganhar precisão. O segundo ponto é um casamento ou um vínculo com o cronograma. Vou mostrar para você aqui, ó. Vou dar um play aqui para você enxergar e aqui a gente consegue ter uma ideia do tempo. Né? Você tem uma ideia do tempo. Eu consigo ter uma ideia espacial também de cada atividade da obra. Você está enxergando que aqui, através dessa tela, você pode olhar, por exemplo, o valor orçado, o valor medido, o valor executado. Então eu tenho um casamento perfeito entre o orçamento e o planejamento. Isso me ajuda a analisar a minha obra. Porque, às vezes, por conta de uma incidência de tempo, por exemplo, eu preciso de uma grua por 2 meses, 3 meses, já aumenta o meu custo. Né? Eu preciso alocar uma equipe especial por algum motivo, já aumenta o meu custo. Então eu preciso realmente unir o tempo e o custo para que eu tenha uma acurácia no meu orçamento. Rastreava com o modelo 3D. O modelo 3D ele me ajuda a rastrear a informação do meu orçamento. Olhando aqui para a tela, você consegue, por exemplo, ver uma guarita, certo? Você consegue olhar o pacote de serviço, e se você clicar no olho, você consegue ver nitidamente o que eu estou falando. Tá? Isso ele me dá uma rastreabilidade muito boa da informação. Isso é transparência, é governança. Então, se você trabalha em empreendimentos complexos, esse tipo de rastreabilidade te ajuda a ter um orçamento de fato inteligente, onde você une o orçamento com o planejamento da obra e ainda com o modelo tridimensional. Então você consegue ter uma reunião, por exemplo, com vários diretores da sua empresa, com vários departamentos, onde cada um consegue falar com propriedade sobre o seu tema, sobre o impacto que algum insight possa ter no seu orçamento. Então você começa a ter uma multidisciplinaridade. Isso também a gente pode até aplicar o conceito da engenharia simultânea, onde, por exemplo, nos projetos complexos que a gente trabalha, eu tenho engenheiros civis, engenheiros mecânicos, engenheiros eletricistas, eu tenho um gerente de produção. Então imagina, várias pessoas discutindo sobre o orçamento, sobre o planejamento de obras, usando o modelo 3D. Gente, isso aí é inteligência orçamentária. É isso que um cliente de grande porte precisa. E a gente consegue fazer isso hoje de uma forma bastante interativa, certo? Isso é o ponto 3. Um orçamento fácil de analisar. Quando eu facilito a vida do meu cliente, eu começo a bater num ponto que é importante, transparência. Né? Então ele consegue interagir da forma que você está vendo aqui na tela, muito fácil. Você vai clicando, olhando os dados e fazendo perguntas. O meu cliente precisa ter confiança naquilo que eu estou fazendo. E uma boa forma de ter confiança naquilo que eu estou fazendo é facilitando a análise dele. Então ele pergunta, eu respondo, ele pergunta, eu respondo, sempre com consistência. E outra coisa, gente, quando você trabalha com orçamentos grandes, às vezes você erra. Né? Eu erro, você pode errar. Então eu preciso criar mecanismos de achar esses erros. Por quê? Porque um erro é melhor eu encontrar o meu erro do que o meu cliente encontrar. Então se eu crio uma forma fácil de analisar um orçamento, para mim eu consigo reduzir o meu erro. Eu posso pedir alguém da minha equipe para uma revisão. E essa pessoa vai conseguir facilmente encontrar omissões, encontrar até itens que foram zerados por algum motivo. Né? E diferente você trabalhar com planilhas, que eu já vi planilhas, por exemplo, de obras de 150 milhões, que a pessoa esqueceu de somar uma célula. E essa célula tinha 3 milhões. Então é 3 milhões a menos no orçamento. E infelizmente isso acontece com mais frequência do que a gente imagina. O quinto item é inteligência espacial. Eu admiro quem usa o BIM, porque o BIM ele traz um grande poder, a inteligência espacial das informações. Aqui na tela você consegue olhar, por exemplo, como que essa inteligência funciona na prática. Por exemplo, se eu clico na administração, eu consigo visualizar onde está a minha administração. Eu consigo visualizar também o custo que eu previ, que eu já medi. Então, cada área do meu planejamento e do meu orçamento, eu consigo ter essa inteligência. Isso facilita a minha análise, facilita entender os custos envolvidos, facilita quem vai fazer a medição. Se você faz uma obra, normalmente você faz a obra para um cliente. Né? Esse cliente tem uma equipe para fazer a aferição do que foi medido. Se eu facilito a vida de quem vai fazer essa fiscalização através de uma inteligência espacial, eu consigo ter, por exemplo, tudo que eu medi aprovado. Isso ajuda o meu caixa. Né? Porque às vezes a gente fica discutindo. Não, porque aqui é 20%. Aí o fiscal fala, não, aqui é 15%. Quando eu tenho essa inteligência espacial, fica muito nítido. A gente cria uma regra, que todo mundo vai seguir essa regra, e depois, com essa visão espacial, eu consigo aferir isso de uma forma
muito fácil. O sexto e último ponto é a cereja do bolo. Como construir uma inteligência de dados? Vou mostrar para vocês. Aqui na tela você vai ver um orçamento inteligente na prática, onde você tem vários indicadores, onde você consegue ter uma visão clara de quanto vai custar a sua obra. Você consegue navegar aqui em lateral por todas as esferas da sua obra. Então você pode olhar, por exemplo, o orçamento, você pode olhar o ABC do seu orçamento. Esse ABC é um ABC inteligente, onde você consegue filtrar por etapa de construção, você consegue filtrar por grupos, por subgrupos. Então é um ABC inteligente, onde facilmente você bate o olho e entende o principal influenciador do seu custo. Você consegue olhar gráficos de parede, por exemplo, também faz parte do ABC inteligente. Se você olhar no comecinho do gráfico, os itens que são mais caros são os itens que você deveria focar. Você consegue também ter um storytelling de custos, né? Você está vendo aqui na tela, é uma árvore, onde você vai contando a história do empreendimento. Qual o custo indireto, qual o custo direto, você clica, ele vai expandindo. Então tem um storytelling de dados. Eu consigo também ter os principais influenciadores. Às vezes tem um item no orçamento que ele se repete várias vezes. Então se esse item sofrer um aumento de custo, automaticamente aumenta consideravelmente o meu orçamento. Então a gente consegue entender os principais influenciadores de custo do meu orçamento. Isso, gente, é inteligência de dados na veia. É isso que a gente promove dentro do Grupo VMB, é isso que a gente traz para os nossos clientes, toda essa transparência, utilizando dados. E é isso que nós fazemos dentro do Grupo VMB. Nós criamos um orçamento inteligente para a sua obra, para atender a sua necessidade. E isso vai transformar a forma como você gera os seus empreendimentos utilizando inteligência de dados. Agora, eu quero falar com você mesmo que está assistindo. Aqui na Smart Bin, orçamento não é uma estimativa, é uma estratégia. Nós usamos uma estratégia certa para rastrear a informação desde o início do projeto até o acompanhamento da obra. E essa união faz toda a diferença. Se você gosta de vídeos como esse, já deixa o joinha aqui embaixo, curta, compartilha com seus amigos e lembre, toda quinta-feira ao meio-dia tem um episódio novo aqui no meu canal. Te aguardo no próximo episódio.